é da Sociedade Espírita Dias da Cruz de Porto Alegre. Está contigo a palavra, meu irmão. Bom trabalho. Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite. Boa noite. Essa oportunidade de novamente podermos desfrutar desse banquete de luz que Deus nos proporciona, ela nos estimula a buscarmos viver integralmente esse momento em que aqui nos encontramos. E assim, abrirmos os nossos corações, os nossos pensamentos, como foi suplicado nas preces e radiações, para que efetivamente nós possamos, através dessa união sagrada com os trabalhadores da verdade que aqui se encontram, buscarmos, meus irmãos, aproveitar sobremaneira esse instante, iluminando os nossos corações, as nossas consciências e buscando efetivamente atender ao chamado do Divino Amigo Jesus e seguirmos os seus passos com muito mais determinação, com muito mais harmonia, com muito mais equilíbrio, mas com muito mais amor nos nossos corações. Para que logo mais, quando retornarmos aos nossos lares, às nossas vidas de relações, possamos efetivamente levar tudo aquilo que aqui recebemos, com muito mais equilíbrio, com muito mais boa vontade, de vivenciá-las no nosso cotidiano e termos a ousadia de compartilhar essas dádivas com todos aqueles com quem tenhamos o privilégio de conviver. Amigos ou inimigos, afetos ou desafetos, incondicionalmente, a exemplo do Divino Mestre Jesus. Isto, meus irmãos, de certa forma, ele é enfatizado pelo nosso irmão Emmanuel, através da mensagem Avancemos Além, composta aqui no item 83 do livro Fonte Viva, onde o nobre espírito, analisando a citação de Paulo, lá no Evangelho dos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo aqui está recomendando a cada um de nós que nos deixamos guiar até a perfeição relativa pelos ensinos e exemplos do Divino Amigo, nos readequando a esse momento de transição que passamos na Terra e buscarmos pouco a pouco vivenciar esses ensinamentos do Divino Amigo. Mas Paulo é bem enfático, dizendo, pelo que deixemos os rudimentos da doutrina do Cristo. Ou seja, aquela condição iniciante da doutrina, quando o Mestre nos deu os ensinamentos, não pode mais ser vivenciada agora. Ela tem que ser trazida para o nosso contexto, readequada à nossa condição de espíritos que já caminhamos um pouquinho além daquela condição um tanto quanto ignorante que nós tínhamos no passado. Mas este é o momento de colocarmos em prática esses ensinamentos. Como frisou a nossa irmã nas preces e radiações, que a gente leve para o nosso cotidiano essas dádivas sublimes recebidas aqui e coloque em prática incondicionalmente, em todos os instantes, em todos os momentos, mas com aquela condição de alguém que efetivamente encontrou Jesus e se decidiu não ser mais o mesmo. É aquela criatura completamente diferente, capacitada a olhar o outro e perceber ali a presença divina. É difícil? Com certeza é difícil, porque ainda não tiramos a venda, ainda nos permitimos tratar o outro como um mero acaso, uma obra do acaso, digamos assim.
mas Jesus é fundamental nos seus ensinamentos, nos habituando pouco a pouco a vivermos o mandamento maior, amando a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E em todos os momentos, meus irmãos, recebermos este benefício, porque nós já temos a condição de colocar em prática esses ensinamentos. E aí Emmanuel, mais enfaticamente, ele busca dizer nesta mensagem Avancemos Além: aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem rudimentos, condições iniciais daquele aprendizado. Agora é o momento de praticar estas lições, de nos afeiçoarmos a ela, nas nossas experiências diárias, no nosso cotidiano, colocar em prática o perdão, a paciência, a compreensão, a tolerância, a boa vontade, todas aquelas virtudes elencadas pelo Divino Amigo. A cada dia, representar essa condição de edificação que nós estamos buscando. Não sermos mais aquele aluno que continua ali no alfabeto, buscando compor as letras para formar uma palavra. Ser aquela criatura que abre o livro, lê aquela mensagem, assimila ela para o seu dia a dia e sai no cotidiano colocando em prática. Muitas das vezes seremos vistos como aquela criatura beata, lunática, mas somos aquela criatura que realmente está de encontro com a própria existência, mantendo a sua vida na Terra não mais como um simples estágio, mas como aquela condição de alguém que está capacitado a estender as mãos e abraçar a todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, amigos, mas especialmente aqueles que se julgarem nossos inimigos. E reiteradas vezes dizemos isso, aqueles que se consideram nossos inimigos, porque somos nós, como a irmã mencionou a prece de Francisco de Assis, que temos a condição de amar, de perdoar, de colaborar. Que eu procure mais amar, que eu procure mais perdoar, que eu procure mais viver os ensinamentos do Divino Amigo. E grande parte das vezes a gente diz, não tenho condições, ainda não é para mim essa condição. Mas por quê? Se nós já levantamos pela manhã, abrimos a janela e dizemos bom dia para o dia, mas não dizemos bom dia para o nosso amor, para o nosso bem, para o nosso amigo. Estamos sempre preocupados com coisinhas que não nos fazem surtir aquela condição, ou superar, melhor dizendo, aquela situação de angústia e de dificuldade. É de fundamental importância, meus irmãos, não nos deixarmos envolver pelas futilidades, pelos prazeres do mundo. Utilizá-los da melhor forma possível, mas sem excesso, sem destrambelho. E Emmanuel segue dizendo, não basta situar a nossa alma no pórtico do templo e aí dobrarmos os joelhos reverentemente. É imprescindível regressarmos aos caminhos vulgares e concretizarmos em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Diante disso, é de fundamental importância nós termos aquela consciência de que não bastam 2 horas dentro da casa espírita, ou dentro da igreja, ou dentro de qualquer templo, para termos a nossa intimidade com Deus. É fundamental estarmos conscientes do nosso regresso aos caminhos vulgares, aos caminhos do homem comum, e concretizar ali esses ensinamentos do Divino Mestre, tendo aquele princípio da fé redentora, desta fé que efetivamente transporta montanhas. Mas as montanhas dos desgostos, as montanhas das angústias e das aflições. Desenvolver
aquela condição de lutarmos incansavelmente para colocar em prática esses ensinamentos. Lutarmos, mas com aquelas armas ensinadas e exemplificadas pelo Mestre Jesus, da bondade, da tolerância, do amor, da verdade, da justiça para com todos. Deixarmos efetivamente de lado aquela condição de sermos pré-julgadores. Colocarmos em prática a posição daquele aluno que efetivamente atendeu ao chamado e está disposto a também dar o seu singelo exemplo para que esse mundo ainda de dor e de sofrimento se transforme num mundo melhor. Tornar efetiva a nossa caminhada. Buscar em todos os momentos louvarmos a grandeza divina, olhando no nosso semelhante a presença do Pai. E exemplificando a exemplo do Divino Mestre Jesus, esses ensinamentos, para que o outro também veja em nós a divina presença. Evitarmos, meus irmãos, a precipitação com as dificuldades da vida. Quando estivermos sozinhos, materialmente, tenhamos a consciência de que não estamos abandonados pela divina assistência. Que o Pai está sempre conosco, nos dando aquela condição maravilhosa de podermos efetivamente avançarmos além. Sairmos do lugar comum, daquela condição de eternos pedintes e nos condicionarmos àquela criatura capacitada a ser doadora. Ver no outro aquele brilhante maravilhoso do amor incondicional. Buscar no verbo da caridade suprema a nossa singela colaboração, distendendo as nossas mãos, ainda um tanto quanto pecadoras, cheias de vícios, mas capacitadas a superar as dificuldades do caminho e efetivamente fazer com que brilhe a nossa luz. E em todos os instantes, nos lembrarmos daquele pensamento de Joana de Ângeles: o que será que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Com certeza, não faria aquilo que a gente faz, mas Ele está nos dando a todo momento aquela condição de buscarmos perceber, de encontrar o Deus interno que todos possuímos, adentrar o nosso mundo íntimo e vasculhar essa divindade que aqui existe, e a partir do encontro com ela, realmente fazer com que ela transborde o nosso ser e exemplifique, onde quer que estejamos, seja no local de trabalho, seja na casa espírita, seja dentro do nosso lar, seja na vida com os nossos amigos, com os nossos amores, aquela condição de alguém que efetivamente se conscientizou que não é daqui, está aqui, em busca deste aprendizado, em busca de deixar de lado as paixões e se transformar naquela criatura que ama incondicionalmente. Termos a condição de superar essas dificuldades, os desvarios, os desvaneios do caminho e adquirir aquele dinheiro maravilhoso do perdão e da boa vontade para com todos. E assim, pouco a pouco, vamos fazer com que ele renda juros e se transforme naquele amor incondicional que ainda em nós é aquela singela paixão. Avançar além. Buscar, meus irmãos, em cada situação, perceber o que será que nós podemos fazer para colaborar, para que aquela criatura atirada ali na rua consiga se perceber que ela também é importante nas nossas vidas. Mas está ali atirada, ninguém passa, todo mundo passa e ninguém dá bola. Mas ela é importante porque é nos nossos relacionamentos, mesmo que ela dependa da nossa singela boa vontade, nós podemos transmitir a ela aquela condição de esperança e de otimismo para que ela se conscientize de que pode levantar daquela situação incômoda e trilhar um novo caminho e também avançar além, ir ao encontro do Mestre Jesus. O planeta não é o paraíso
determinado pelo Mestre. É aquele momento em que aqui nos encontramos para executar, ainda de forma insegura, os seus ensinamentos. Manifestarmos, meus irmãos, com equilíbrio e com verdade, essa mensagem sublime, exemplificada pelo Divino Mestre Jesus. Sermos aquela criatura capacitada a colaborar com todos aqueles com quem tenhamos o privilégio de conviver. Sermos participantes na obra do bem e, em todos os momentos, iniciarmos aquela caminhada com determinação e paciência. Caminhada que já foi iniciada, mas que grande parte das vezes nós ainda nos julgamos incapazes, inaptos de, no momento propício, dar o testemunho desta fé que dizemos ter. Por isso, quando iniciamos o nosso encontro, falamos da importância de vivermos intensamente esse momento aqui e podermos efetivamente adquirirmos as condições para contribuir, para que todos aqueles com quem tenhamos a oportunidade de conviver percebam e sintam em nós que efetivamente vale a pena superarmos todas as dificuldades, todas as angústias do caminho. Vós sois a luz do mundo, disse o Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Ninguém acende uma candeia e a coloca abaixo do modo, mas no velador, e assim alumia todos na casa. De tal modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai Supremo que está em vós. Fazer brilhar a nossa luz, meus irmãos, em todos os momentos, em todos os instantes, em todas as circunstâncias, dando o testemunho de que realmente encontramos o Divino Amigo. E onde quer que estejamos, ser essa criatura que nada nos impeça de colaborar, de arregaçar as mangas e ir avançando pouco a pouco, paulatinamente, na construção de um mundo melhor, especialmente aqui, no nosso mundo íntimo, descobrindo os valores maravilhosos que aqui possuímos e, a partir desta descoberta, podermos transmitir a todos aqueles com quem temos a oportunidade de conviver. É recorrente, é enfadonho, muitas das vezes, essa proposta, porque ainda não descobrimos aquela chave maravilhosa para abrirmos esta porta que vai nos levar àquela condição maravilhosa de superar todas as adversidades, todas as angústias, todas as aflições do nosso dia a dia, mas tendo a consciência de que estamos marchando, sim, ao lado do Divino Amigo, em busca daquele caminho maravilhoso que nos elevará à condição de espíritos felizes. Buscar, em cada momento, em cada instante, estarmos capacitados a sentarmos um ao lado do outro e transmitirmos toda essa energia maravilhosa que nós possuímos. Transmitirmos o nosso sorriso amigo, o nosso abraço fraterno, a nossa palavra de esperança, de amor, de paz, de harmonia. Não podemos fazer isso? Com certeza podemos. Então vamos fazer indefinidamente, a todos, incondicionalmente. Superar todas essas adversidades e ter a consciência exata de quando Cristo designou aos seus discípulos que eles fossem a luz do mundo, Ele assinalou essa tremenda responsabilidade a cada um de nós aqui na Terra. A missão, meus irmãos, de clarear o caminho de todos aqueles que ainda não conseguem perceber a beleza da vida. Varrer as sombras e salvar as vidas. Esta é a missão que foi dada a cada um de nós e que precisa ser realizada com determinação, com paciência, com boa vontade. Não gastarmos os nossos tempos com angústias, com intolerâncias, com futilidades. Utilizarmos as coisas do mundo, mas com a certeza de que elas são
passageiras, para nos dar o verdadeiro entendimento de que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida que buscamos receber aquela condição de aquele singelo abraço do divino amigo, naquele clima de fé, de amor e de boa vontade. Se nos compenetrarmos na lição do Cristo, de que somos essa luz do mundo, de que temos a condição de avançarmos além, estaremos efetivamente interessados em acompanhá-lo. E, indispensavelmente, estaremos capacitados a doar todas aquelas forças naturais que residem no nosso mundo íntimo. Sermos aquela criatura que busca a cada momento não mais argumentar: será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho condições? Mas buscar, perceber esse Deus interno que reside em nós. E a partir dessa percepção, estarmos aptos a colocarmos em prática esses ensinamentos em todos os momentos, em todos os instantes. Como dissemos antes, que a nossa intimidade com o Pai não seja apenas dessas 2 horas que aqui nos encontramos, mas em todos os momentos, onde quer que estivermos, ter a coragem, a ousadia de sermos muito melhor, não melhor do que o outro, mas melhor do que aquela criatura que éramos quando aqui chegamos. Se nós pensarmos nisso, quando adentramos nesse ambiente aqui, nós éramos uma criatura e agora somos outra completamente diferente. Até as nossas energias já estão muito mais efetivas. Então vamos procurar levar essas energias para o nosso caminhar ao longo dessa semana. E onde quer que estejamos, servir a beleza da verdade, servir a beleza do bem e amar incondicionalmente. Buscar, meus irmãos, na luz do Evangelho, aquela condição maravilhosa de sermos aquele apóstolo verdadeiro da caridade suprema. Aquela criatura que encontrou no Pai Nosso essa singela oração, inúmeras orientações ali inseridas para que a gente possa, pouco a pouco, ao analisá-las, superar as nossas angústias e as nossas dificuldades. Avançarmos além, diz Emmanuel, é buscar deixar de lado a instrumentalidade, mas sermos nós este instrumento. E em qualquer momento, em qualquer situação, procurarmos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e perceber que a vida está passando rapidamente. E porque a vida passa rapidamente, ela está se renovando a cada momento. E frisamos isso para que a gente perceba que não podemos mais nos mantermos estacionados como eternos pedintes. Somos aquela criatura que já pode ser ativa em todos os momentos, em todos os instantes. E nesta atividade, mostrar Jesus. Transmitir a beleza que o Pai Supremo nos permite perceber em todos os instantes da vida. Especialmente aqui, no nosso corpo físico, quando a gente olha o nosso coração batendo, os nossos rins funcionando, aquela condição dos nossos pulmões arejando esse ar maravilhoso, nos dá, sim, a alegria de viver, a felicidade de estarmos aqui e atendermos a esse convite e avançarmos incondicionalmente nessa caminhada realmente, muitas das vezes cheia de angústias, cheias de aflições. Mas essas angústias e essas aflições só existem para que a gente possa dar o testemunho desta fé que dizemos ter, sendo aquele operário realmente capacitado a visitar a obra, mas não apenas ficar maravilhado com ela. Trabalhar, colocar as mãos na massa e fazer com que esta obra efetivamente se agigante e todos aqueles que se achegarem a nós percebam que vale a pena, sim, deixar de lado aquela condição de eterno pedinte e em todos os momentos sabermos agir sem sofrimento, sem dor, sem angústia, com a consciência e a certeza
de que a fé redentora, aquela fé incondicional, nos dá a possibilidade de sublimarmos a divina presença nas nossas vidas. Suplicar, meus irmãos, em cada momento, o auxílio do Pai. E receberemos essa condição. Outro dia, na casa espírita, estava falando sobre isso com uma irmã. Tenho aquela condição mediúnica bastante desenvolvida. E ela disse, olha, eu não consigo, não posso falar com o Pai, não consigo falar com meus irmãos. Mas não concentra? Ah, não sei concentrar. Mas como é que tu desenvolve essa... Ah, eles chegam ali, mas tu não consegue compreender? Não. Aí o amigo chegou e falou para ela, tu tem que olhar para esse batimento cardíaco que reside no teu íntimo e pouco a pouco, através desse batimento, procurar se distanciar. E a partir desse momento, tu vai conseguir compreender que nós estamos à tua volta. E aí, ela disse que conseguiu realizar essa tarefa e, em determinado momento, viu a sua mãezinha ali do lado dela, sorrindo e aplaudindo aquela condição maravilhosa que ela estava buscando desenvolver, sintonizar. Então, Jesus, para essa sintonia, nos ensinou o Pai Nosso. E a partir dessa condição, voltamos a frisar. Utilizar o Pai Nosso como aquela oficina maravilhosa de trabalho, de alegria e de boa vontade, sendo este irmão capacitado a agirmos com muito mais determinação e irmos além, meus irmãos, na caminhada evolutiva, exemplificando a mensagem do Divino Mestre Jesus. Para concluirmos a nossa singela reflexão, uma mensagem, um pensamento do irmão Filomeno de Miranda. Somente o sentimento de amor, conforme expressou e viveu Jesus, conseguirá modificar as paisagens humanas. As esperanças cristãs estão centradas no Consolador com a sublime mensagem da vida, imperecível, e o comportamento digno na vilegiatura carnal será a obra maravilhosa que todo aquele que encontrou Jesus terá condições de realizar. Pensemos nisso e que o Pai nos abençoe a todos. Aqui tá. Tu faz a prece do passe? Tu pode fazer a prece do passe espiritual? O nosso irmão falou, eu entendi assim que Deus está em nós, que Deus está em mim, Deus está em todo lugar. E pelo jeito, tu diz que Deus estava aí, então eu acho que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O nosso irmão vai fazer a prece do passe. Então, essa sintonia maravilhosa com os trabalhadores da Divina Misericórdia, suplicamos, Pai Supremo, passe espiritual, revitalizando o nosso ser, revigorando as nossas consciências, as nossas energias e fortalecendo cada vez mais a nossa fé, para que saiamos daqui efetivamente fortalecidos. Por isso te dizemos, bom Deus, bom Pai, fonte de todo o poder, de toda a sabedoria, de todo o amor. Espírito Supremo, cujo nome é luz, nós te oferecemos nossos louvores e as nossas aspirações. Que elas subam a ti como o perfume das flores, como os odores inebriantes dos bosques sobem para os céus. Ajuda-nos a desprender da vida material, a compreender e sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que nos envolve. Depõe em nossa alma uma centelha desse fogo divino, que aquece e abraça os espíritos das esferas celestes. Que a tua doce luz
e com ela os sentimentos de caridade e de paz se derramem por sobre todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados. Fortalece a nossa fé, ilumina as nossas consciências, e que esse manancial de bênçãos revigore o nosso corpo físico e espiritual, nos dando assim aquela condição maravilhosa, Senhor, de entrevermos as divinas luzes. Agradecido nos encontramos, e em Teu nome, em nome do Pai, suplicamos a luz, a paz, a esperança e a divina bondade. Que assim seja. Que assim seja. Então o passe foi transferido, né? Agora a Ionara vai dar uns recadinhos e os trabalhadores podem passar para o trabalho. Obrigada, Joel.